0815, no ônibus municipal, linha 42, Rua das Flores, eu seguro a mão da criança com firmeza. Ela está tensa demais, e eu dou uma bala para acalmar o tremor nas mãos. Saímos do veículo juntos, contornando a confusão de entrada, e seguimos pela calçada rumo ao ponto onde o caminho para a recomendação de segurança começa. Tirei uma foto da criança no ônibus, rosto visível, como registro objetivo do momento. Salvei o print da conversa no aplicativo da mãe da criança e guardei o bilhete de passagem como prova do trajeto. Nada disso é teoria, é registro. A responsabilidade pesada cai sobre meus ombros naquele instante. Não posso falhar diante de quem observa. A presença dela muda o equilíbrio público de quem me vê. Eu não escolhi esse peso, mas eu o aceito sem hesitar. 0822. Calçada em frente ao tribunal, a criança caminha ao meu lado, olhando ao redor com curiosidade contida. Ela não desce o passo, eu não afasto o olhar. A multidão passa, e as cabeças viram para o nosso encontro, como se já soubesse o que vem pela frente. A mãe da criança confirma, em mensagem entre a mãe e uma amiga, que a menina estava comigo no trajeto. Tirei outra foto do rosto da criança próximo ao saco de compras e fiz um print da conversa entre a mãe da criança e a amiga. A percepção pública começa a se dividir. Alguns dizem que eu devo me manter afastado, outros comentam que eu sou a única pessoa que protege a menina naquele corredor de decisões. Se você também defenderia proteger a criança a qualquer custo, comente o que faria. 0830. Perto do portão principal do tribunal, eu induzo a criança a seguir para a sala de espera, mantendo-a segura. Do meu bolso sai o documento antigo de proteção à criança e a gravação de áudio de uma conversa entre a mãe e a criança que fiz para registrar detalhes do percurso. Também guardo o recibo de compra de lanche que compartilhamos para provar que houve cuidado e normalidade naquele momento. Ouço uma voz anônima sussurrar que a criança pode ser parte de uma estratégia para desestabilizar o andamento do divórcio. Mesmo assim, resolvo agir com cautela. Não exponho a situação para ganhos próprios, não provoco apenas para reforçar uma narrativa. A prioridade é a segurança da menina, não a minha reputação. 0841. Sala de espera do tribunal, eu seguro o tênis da criança para evitar quedas. Troco algumas palavras curtas com a mãe da criança e sigo com a conversa apenas o suficiente para manter o foco no cuidado. A mãe reconhece a ação como uma demonstração de cuidado, não de carência ou de solidariedade vazia. Entre os papéis que eu carrego aparecem a carta antiga de adoção, a foto de registro escolar preenchido e a nota médica com data, itens que começam a fundamentar a percepção pública de que meu envolvimento é real e verificável. A informação que reúno se transforma em poder. Não sou apenas alguém que se preocupa, sou alguém que tem documentação para sustentar cada passo. A cidade começa a olhar com olhos diferentes, de cuidador público a alguém que pode manter a proteção sem devastar vínculos. Se alguém ousar colocar a criança em risco, eu revelo tudo o que sei hoje. A carta antiga de adoção já está comigo e pode ser mostrada na tribuna a qualquer momento. Quem é a verdadeira responsável pela proteção da criança? 0850. Eu percorri o corredor até a porta da sala de audiência, segurando firme a mão da criança. Ela olhava ao redor com olhos que ainda não entendiam o que estava em jogo. Eu a posicionei perto de mim, pedi que ficasse perto e mantive o corpo entre ela e o burburinho. Na minha cabeça, o tempo inteiro, passavam as imagens do que já havia acontecido e do que ainda poderia acontecer se eu falhasse. A evidência ficou comigo. A lista de presença da audiência, com meu nome, repousava na bancada. Meu celular vibrou com o registro de horário do atendimento, e havia um gravador da minha advogada captando o áudio da conversa com a secretária, registrado exatamente para aquele momento, às 0850. Tudo ali, palpável, como se eu pudesse tocar a linha tênue entre proteção e exposição pública. 0915. A criança caminhava ao meu lado, na sala de audiência, dada como morosa, olhando para a frente com a confusão ainda fresca. A nora, Luísa Martins, mantinha o rosto controlado, mas o pânico aparecia nos cantos do olhar quando alguém mencionava determinados detalhes. A menina bateu o brinquedo contra o joelho e o som baixo ecoou pelo ambiente.
A advogada de defesa lançou uma nota de confidencialidade para cada um presente. Eu observei, já saboreando a ideia de que aquele cuidado precisava ser mostrado sem ferir ninguém de forma desnecessária. Também havia a foto do pai da criança, o extrato de uma conversa sobre custódia, tudo disposto como se fosse prova de que a situação não era apenas emocional, era legalmente relevante. A multidão ao redor começou a murmurar: reputação, 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 e me vi elevando minha voz apenas o suficiente para acalmar a criança, sem atrair o escândalo para mim. Aquilo tudo mudou a forma como as pessoas olhavam para mim. Não mais apenas um pai solteiro, mas alguém que enfrentava a máquina pública para proteger alguém vulnerável. 0940. Ao lado, na sala de reunião adjacente, eu expliquei de forma contida como encontrei a criança no ônibus. Disse que a situação não era casual, que eu havia seguido o caminho para entender se existiam riscos maiores. A cópia do relatório policial, a foto da criança no trajeto e a assinatura de uma testemunha davam corpo à minha versão dos fatos. A voz de alguém, um sussurro anônimo, parecia reforçar a ideia de que a criança poderia ser usada por alguém para desestabilizar o divórcio. Dentro de mim, a calma foi surgindo como uma decisão: agir com cautela, não explorar a situação em benefício próprio. A repercussão não era apenas estética, tratava-se de poder, de quem manda na narrativa, de quem pode derrubar ou erigir uma reputação. E eu, que sempre defendi o cuidado responsável, senti a responsabilidade aumentar de forma irreversível. 10-0. Do lado de fora, o tempo mudou o ritmo. Decidi acompanhar a criança até a escola, mantendo-a sob supervisão segura. Um vídeo do trajeto ficou registrado. O recibo de transporte, guardado na pasta, atestava que o caminho havia sido coberto com a devida diligência. Uma carta de recomendação de cuidador foi anexada como promessa de continuidade. Tudo ali sinalizava. Não era apenas um ato pontual de proteção, era uma obrigação contínua que precisava ser mantida diante de quem pudesse questionar minha intenção. A partir dali, a percepção pública começou a mudar ainda mais. Deixando de me ver como suspeito, comecei a ser visto como alguém capaz de manter a criança em segurança, mesmo em meio ao turbilhão. O ambiente do tribunal, os corredores, o som do passo ao meu redor, tudo ganhou um peso novo. E você? Até onde iria para proteger uma criança quando a reputação está em jogo? Em momentos assim, cada decisão parece medir o custo no prato da balança pública. Foi ali, no silêncio entre a última porta que se fecha e a primeira conversa que se inicia, que senti uma linha de descoberta se abrir. A criança está ligada a uma história maior, ainda não exposta. 0950. Na traseira da sala de audiência, eu segurava o exemplar de um documento antigo de proteção à criança. O papel amarelado trazia o carimbo gasto e a assinatura no rodapé, legível. Ao lado, a cópia do diário da criança, com anotações feitas a lápis. Mostrei tudo para a advogada Marina. Disse em voz baixa: encontrei isso hoje, no arquivo reservado da defesa. Mostrei também a foto da criança no ônibus, rosto visível, salva no meu celular, e o print da conversa entre a mãe da criança e uma amiga. A evidência em papel e tela estava reunida. O estado da informação mudava. Não era apenas uma suspeita, era prova. Irreversível. Sim. 0955. No corredor principal, Luísa Martins, a nora, aproximou-se com um sorriso contido e perguntou direto: você está manipulando isso? A gravação de voz de uma conversa entre a nora e uma testemunha já circulava. O áudio mostrava as pressões para acelerar o depoimento. A reputação do protagonista começou a oscilar diante do público ali presente. O murmúrio se espalhou, olhos na minha direção. Você faria o mesmo que eu? Comente. A nora percebeu que a presença da criança no trajeto poderia ser comprovada, e a tensão entre nós aumentou, com boatos pesando sobre a sala. 10:05. Confiante, eu expliquei, de forma contida, como encontrei a criança no ônibus. No trajeto da linha 42, pela Rua das Flores, peguei pela mão para evitar quedas e conduzia até a sala de espera. Apresentei o relatório de proteção à criança, a planilha de custódia e a gravação de entrevista com a criança.
A advogada Marina reconheceu a autenticidade das provas e sugeriu explorá-las sem expor demais. O juiz ouviu com atenção. A nora parecia mais vulnerável, sem saber onde encostar. O ambiente permaneceu tenso, mas o caminho parecia se alinhar com a verdade. Minha decisão interna: agir com cautela e manter o segredo por hora. 10:20. Saindo pela porta externa, eu decidi acompanhar a criança até a escola, mantendo-a sob supervisão segura. Registrei o trajeto em vídeo, guardei o recibo de transporte e a carta de recomendação de cuidador. A comunidade passou a perceber que houve cuidado real, não apenas boa vontade. Um pacto público de proteção foi articulado com apoio de vizinhos, escola e serviços. O acompanhamento continuaria. Eu entreguei a documentação de proteção aos serviços competentes e garanti que o acompanhamento não pararia. Decidi acompanhar a criança até a escola, manter o segredo por hora e agir pela proteção. 11:00. A praça adjacente ao tribunal já estava cheia de curiosos quando a minha atenção caiu na menina. Ela corria entre as pernas de crianças que não era a dela, e eu a segurei pela mão. Dei-lhe uma bala e mantive o pulso firme, para não permitir que o tumulto a dispersasse. Na minha mochila havia o suficiente para justificar minha presença ali. 12 fotos minha da criança no ônibus, com o rosto visível. Um print da conversa entre a mãe da criança e a cuidadora. O certificado de escola recém-emitido, dobrado na contracapa. Tudo aquilo era evidência prática de uma responsabilidade que não podia ser descartada. O olhar das pessoas ao redor criava ruído, como se cada gesto meu fosse comentado. Eu não podia falhar. A liderança pública exigia ações, não sermões. A praça dizia que tudo poderia terminar em ruína se eu vacilasse. Eu apenas avancei, com os passos firmes ao lado da criança. 11:20. Em frente ao tribunal, a menina caminhava ao meu lado, olhando confusa para o portão principal. A mãe, nervosa, aproximou-se discretamente, e o rumor de que alguém poderia usar a situação contra o divórcio cresceu entre nós. A própria mulher deixou claro que o cuidado era papo de proteção, não de caridade, mas o ambiente ficou pesado. Eu ouvia o ranger dos rodapés ou o que parecia ser o peso de cada pessoa que observava. A advogada de defesa, a Marina, me entregou um recado curto. A presença da criança poderia ser usada para questionar a legitimidade do meu comportamento. No bolso, o documento antigo de proteção à criança, ainda vistoriado, parecia pedir confirmação. Eu fotografei a cena do estreito corredor, o rosto da criança próximo ao saco de compras e colei no meu registro um extrato de conversa entre a mãe e uma amiga. O efeito imediato foi claro. Reputação em jogo. As conversas ao redor giraram para uma única pergunta. Quem é este homem que protege a menina? 11:45. No corredor de acesso ao estacionamento, a decisão caiu com uma firmeza que eu não esperava. Eu não iria expor a situação para ganhos próprios. Em voz baixa, descrevi para mim mesmo a minha intenção de buscar apoio profissional. Decidi procurar um assistente social para uma avaliação de guarda, algo que pudesse dar base humana ao que já estava em curso. A gravidade do momento se fez sentir na pele. O protocolo de avaliação, a lista de contatos do Conselho Tutelar, a correspondência que eu já mantinha com a Secretaria de Proteção à Criança. Tudo isso parecia ganhar uma leitura formal. Um canto da mente ouviu uma voz anônima dizendo que a criança poderia ser peça numa estratégia maior para desestabilizar o divórcio. Mesmo assim, eu avancei. Meu poder agora era a decisão de agir com cautela, de não transformar isso num trunfo pessoal. A ação era clara: buscar a avaliação, manter a criança protegida, preservar a verdade sem inflar a narrativa. 12:05. Em frente à rua, eu entreguei os documentos de proteção à criança aos serviços competentes. Os recibos ficaram comigo, carimbos cuidado com o recebimento, o relatório de proteção assinado, tudo organizado para que não houvesse ambiguidade entre as partes. A relação com as instituições passou a ter um tom público positivo, mesmo que ainda pairassem dúvidas sobre a origem da demanda. O que eu tinha feito ficou registrado. O compromisso com a criança não era apenas uma atitude em praça pública, era algo que precisava de uma linha de apoio institucional estável.
A cidade começou a ver que a minha presença ali era menos sobre mim e mais sobre o que a criança precisava. O ar ficava mais denso com a expectativa de que aquela rede de proteção pudesse sustentar decisões futuras, sem que eu tivesse que abrir mão da dignidade que eu carregava. E naquele instante, a ideia de que tudo poderia escalar para algo maior se tornou real. Eu anexei os papéis aos boletins de protocolo e caminhei até o carro, com a certeza de que a próxima etapa chegaria acompanhada de oficiais e serviços. Você faria o mesmo que eu para proteger a criança, mesmo que custe a reputação da família. Descobri, no envelope de confirmação que entreguei, que a criança já pertence a uma rede de proteção maior, ligada a órgãos da prefeitura, a uma ONG local e ao hospital da região. Uma estrutura que ainda não foi plenamente exposta. Às 12h40, na sala de entrevista do tribunal, contei o encontro anterior com a criança em situação de risco. A boleta de assistência social antiga repousava aberta sobre a mesa, com números e carimbos visíveis. O gráfico de bem-estar da criança, impresso, mostrava quedas de 2 trimestres. E uma foto de situação de risco, tirada há 6 meses, estava na pasta ao lado do meu caderno. Tudo estava catalogado, nada improvisado. Esses documentos não eram emoção, eram prova, registro. O peso desses papéis reforçava minha decisão de agir com cuidado, não com pressa. O efeito imediato foi claro. Aumentou meu poder de influenciar o andamento da avaliação, porque a linha de contato entre escola, assistência social e tribunal ficou visível para todos que olhassem. Eu sabia que, se a leitura fosse feita sem falhas, minha posição ganharia legitimidade diante do juiz e das testemunhas. O que antes eram suposições, agora eram fatos para sustentar a minha responsabilidade pública. No corredor do tribunal, às 12h50, a nora se aproximou com um tom cordial que escondia uma tensão. A criança caminhava ao meu lado, com a cabeça baixa e as mãos na alça da sacola de compras. Ela lançou perguntas diretas, tentando desenterrar falhas que pudessem justificar um fim rápido do caso. Eu respondi com dados objetivos e empatia. Expliquei que a criança foi encontrada no ônibus, descrevendo a rota e a hora em que a mãe recebeu a notificação. Mostrei o extrato de conversa entre a mãe da criança e a amiga que sugeriu medidas de proteção, e mencionei a nota de confidencialidade que impede divulgar alguns trechos. Também citei a gravação de voz de uma conversa entre a nora e uma testemunha, afirmando que tudo foi registrado e arquivado. A multidão ao redor migrou o olhar entre mim e a nora, e surgiram boatos de que eu estaria manipulando a situação. O meu objetivo era claro: manter o foco nos fatos, não alimentar o rumor. Com tudo isso na mesa, fiz uma pausa curta, contei até 3 e reforcei o que já estava previsto no plano. O cuidado com a criança depende de uma base de evidências públicas e transparentes. Com esse conjunto de provas na mão, o respeito mútuo entre os envolvidos começou a se estreitar, ainda que sob o peso de uma vigilância social cada vez maior. Às 13h05, na sala de depoimento adjacente, pedi licença para consultar documentos adicionais que pudessem sustentar minha versão sem expor ninguém. A advogada de defesa, Marina, me acompanhou com olhos calculistas, mas confiantes. Junto de mim estavam o exemplar de documento confidencial, a cópia da assinatura de uma testemunha e o registro de audiência anterior que mostrava o desenrolar de decisões anteriores. A advogada reconheceu a autenticidade da nova prova e sugeriu avançarmos com cautela, sem expor demais a narrativa. A nora, ao ouvir minha explicação, deixou transparecer uma dissonância maior entre o que é público e o que é necessário manter em segredo. A tensão pública aumentou. Cada nova peça de evidência dava força ao meu relato, mas também atraía o escrutínio sobre a origem de cada documento. O juiz passou a observar com maior cuidado, e ficou claro que minha credibilidade crescia na medida em que eu apresentava números, prazos e fontes verificáveis. Enquanto falávamos, encontrei entre os papéis uma nota de orientação legal, um lembrete de que a proteção à criança não pode ser usada como arma de disputas. A presença dessa nota reforçou a necessidade de manter a narrativa sob controle e de não transformar o cuidado em instrumento de vitória pessoal. A partir dali, ficou explícito que minha posição não era apenas de cuidador,
mas de facilitador de uma solução que respeitasse a lei sem ignorar a vulnerabilidade da criança. Às 13h20, na rua em frente ao tribunal, decidi acompanhar a criança até a escola, mantendo-a sob supervisão segura durante o trajeto. No caminho, registrei o deslocamento em vídeo e guardei o recibo de transporte, além de uma carta de recomendação de cuidador que recebemos de uma assistente social. A presença da criança segurando minha mão começou a moldar uma percepção pública diferente. Eu deixava claro que o cuidado não era uma disponibilidade emocional, mas uma obrigação prática e contínua. O ambiente ao redor mudou de tom. A comunidade começou a ver minha atuação como algo estável, não como uma intervenção pontual. Entre os papéis que levei, apareceu novamente uma evidência de proteção, um relatório de proteção assinado que cruzava informações entre escola, assistência social e tribunal, reforçando a ideia de que minha atuação não era improviso, mas parte de um plano sólido. Foi nesse momento que, entre as conversas e o peso das provas, percebi uma pista escondida sob a superfície. A criança já tem ligações com uma rede de proteção que costuma operar nesses casos. Não era apenas uma coincidência de eventos. Era uma teia que conectava suporte institucional, vizinhança e serviços públicos. Agora eu sei. A criança está ligada a uma rede de proteção que exigirá ações ousadas. Às 14h, subi ao púlpito improvisado na varanda do tribunal. A imprensa apertou as câmeras e eu comecei direto. A honestidade não é contradição com proteção. É o caminho que evita ferir alguém. Falei de forma objetiva, como quem entrega números, não promessas. A entrevista foi gravada. A gravação circulou entre os repórteres. A pauta chegou aos jornalistas e já aparecia no portal local com minha foto ao lado de um documento de proteção infantil. Mostrei o que tenho: o relatório de bem-estar da criança, a planilha de visitas, o registro de acompanhamento da escola. Não deixei espaço para dúvidas. O cuidado precisa ser mensurável, verificável. A reputação, naquele momento, começou a se definir pela transparência dos fatos. Às 14h20, na praça em frente ao tribunal, a criança desenhou uma casa para nós dois e me deu um papel com palavras simples de segurança. A casa, traços retos, parecia real para ela. No papel, com letra legível, estava: proteja, guarde, peça ajuda se for preciso. Tirei uma foto do desenho junto com o papel, guardei no celular como prova do que ela disse sem palavras. Quero proteção, quero clareza. Também havia uma foto da criança segurando o papel, uma captura da mensagem entre a mãe e a amiga, tudo organizado para não deixar dúvidas. Comente se você acha que é possível proteger sem destruir vínculos. A multidão ao redor começou a observar com mais cuidado, o som dos passos no piso de mármore marcando o tempo que passa. As pessoas sussurravam que eu era o único que tinha aberto caminho sem recorrer a manobras. Às 14h40, na sala de depoimento do Serviço Social, apresentei o plano de suporte comunitário que pretendo manter para a criança. Mostrei a lista de voluntários, o cronograma de visitas, o relatório de bem-estar que já circulava entre as instituições. A advogada de defesa, Marina, avaliou cada linha, concordando com o foco no bem-estar e pedindo cautela para não expor demais a família. A nora, Luísa, lançou perguntas diretas, mas eu respondi com dados, números de visitas, contatos de rede de apoio, resultados de intervenções anteriores. O ambiente tornou-se tenso, porém mais claro. Havia uma via objetiva entre cuidado e responsabilidade. A comunidade começou a responder com apoio formal, carta de apoio de vizinhos, declaração de bem-estar, recortes de jornal que reconheciam o meu trabalho. A percepção pública mudou. Não sou mais um suspeito. Sou alguém capaz de coordenar uma rede de proteção. O juiz observou, avaliando cada detalhe. Às 15h, saí da sala de depoimento e entreguei a documentação de proteção à criança aos serviços competentes. A entrega foi registrada: recibo, carimbo de protocolo, relatório de proteção assinado pela escola e pelo serviço social. O ato formalizou o que já era evidente para quem acompanha o caso. A relação com as instituições ganhou peso, a proteção da criança ganhou forma institucional. Ao redor, a comunidade viu a parceria se fortalecer e a cidade passou a entender que o cuidado humano pode caminhar com regras claras,
Eu respirei fundo, prometi seguir cobrando responsabilidade pública sem abrir mão da proteção. O esforço coletivo se consolidou, abrindo espaço para decisões futuras mais humanas. O plano de suporte comunitário é apenas o começo de uma cadeia de decisões que pode redefinir tudo. Às 15h30, no auditório do tribunal, o juiz abriu os papéis e leu trechos da documentação de proteção à criança. Eu, Daniela Campos, fiquei imóvel, com o olhar fixo na bancada. A sala ganhou silêncio pesado. Sobre a mesa, a cópia do despacho, a planilha de custódia e o relatório de proteção infantil repousavam como evidências físicas, impecáveis. Eu não piscava. Cada linha parecia uma peça que não podia faltar. O peso dos papéis empurrava o veredito para uma decisão irreversível. Às 15h45, a nora, Luísa Martins, ergueu a voz com tom estudado, tentando desautorizar cada ponto com perguntas diretas. Eu respondi com dados, mensagens entre a mãe da criança e uma amiga, o registro da testemunha, as fotos que comprovavam a presença da criança no trajeto. Mostrei a lista de apoio da vizinhança, as doações recebidas, o registro de participação em reuniões comunitárias. A multidão ao redor começou a sussurrar, olhares se voltaram para mim. A imprensa ajustou os microfones e o clamor público cresceu. Eu não era apenas a defensora da criança, era alguém capaz de sustentar a verdade com fatos. Se você concorda que proteger a criança exige coragem, deixe um like. A cidade observou de perto e, pela primeira vez, pareceu notar que esse cuidado não é apenas fé, é evidência em ação. Revelação parcial. Às 16h, na sala de reuniões adjacente, eu expliquei, com calma, como encontrei a criança no ônibus, sem buscar culpa para ninguém. Mostrei o relatório policial com a assinatura da testemunha, a foto da criança no trajeto e o extrato da conversa que confirma a versão apresentada. A advogada de defesa ouviu com atenção, reconheceu a autenticidade da linha de cuidado e sugeriu avançar sem expor demais. A nora, por sua vez, ficou mais vulnerável aos olhos do juiz, que passou a ouvir as palavras com menos pressa e mais contexto. Minha posição ganhou credibilidade junto a quem importa. Não parece mais apenas bravata, mas uma linha de ação apoiada por provas. Decisão irreversível. Às 16h15, na área externa do prédio, eu ofereci a Luísa Martins um acordo de proteção mútua para o bem da criança. O acordo foi assinado offline, carimbado no protocolo e confirmado por e-mail, sem alarde. A hostilidade entre nós diminuiu. A cidade percebeu que não é luta entre famílias, mas uma resposta responsável às necessidades da criança. A rede de apoio já começava a ganhar forma. Vizinhos, escola, assistentes sociais, voluntários. Eu sabia que isso não encerra a controvérsia, mas sinaliza um caminho estável para o futuro. Agora sei, a criança está no centro de uma rede maior de proteção que exigirá ações ousadas. Às 16h30, subi ao auditório do tribunal com a criança ao meu lado. Ela segurou minha mão com força, olhando para o público curioso. Assentos pretos, o piso de mármore refletindo a luz fria. Na bancada, um folder aberto mostrava o documento de tutela, o registro de visitas e o certificado de proteção infantil, todos com carimbos oficiais que pareciam pesados demais para uma sala tão lotada. A plateia murmurou. O meu olhar cruzou o dela e encontrei entregando-lhe um sorriso curto para não deixar transparecer o que eu já sentia. Responsabilidade que abril não costuma trazer. A criança respirou fundo, tentou desviar o foco, mas minha mão não soltou a dela. Em voz baixa, confirmei com quem cuidava do caso que estávamos ali pela segurança dela, não para transformar o dia numa batalha midiática. O efeito imediato foi claro. O poder de decidir passou a residir menos em mim e mais no conjunto de papéis que sustentavam aquela situação. O peso dos carimbos, das assinaturas, do protocolo ficou visível para todos ali. Às 16h50, entramos na sala de conferência para uma conversa mais seca e direta. A advogada de defesa, Marina, já nos esperava com uma pasta que parecia respirar responsabilidade. Eu não deixei espaço para rodeios. Mostrei novamente as peças. O cronograma de visitas já desenhado, o testemunho de família escrito em perguntas simples, a nota de apoio da escola, que reconhecia os cuidados que eu vinha prestando.
Marina não gesticulou, apenas pediu que eu explicasse de forma objetiva como cada peça mudava a percepção do tribunal sobre a situação. Eu disse que a criança já tinha ao meu lado rotinas estruturadas, que as visitas estariam alinhadas com a escola, que o apoio da comunidade educava o entorno do cuidado. Ela avaliou a autenticidade das provas com cautela, sugerindo que explorássemos as fraquezas sem expor ninguém. Em seguida, o diálogo adquiriu um tom objetivo. Não estávamos discutindo afeto, estávamos marcando um caminho de controle público sobre uma situação que exigia clareza. A conversa, breve, consolidou uma visão de que a verdade não poderia ser encoberta, apenas apresentada com responsabilidade. O efeito foi claro. A informação passou a ter peso maior que a percepção momentânea da multidão, e o tribunal ganhou uma linha de análise mais sólida sobre o que seria adequado para a criança. A atenção pública começou a se transformar em uma comparação entre dados e decisões. Às 17h10, no corredor principal, chegou a ligação que eu esperava e temia ao mesmo tempo. Do outro lado, uma voz firme do assistente social informou: "O plano de proteção está confirmado." Disse que os recursos necessários estavam assegurados, a lista de contatos foi atualizada e o relatório de avaliação já circulava entre as equipes. Eu consegui respirar, ainda que o ar tivesse cheiro de papel virado, de pastas que passam de mão em mão e de uma planilha com números que não mentem. O telefonema não apenas validou o que já sabíamos, ele também abriu espaço para uma nova etapa. O cuidado não era mais uma promessa genérica, era um conjunto de ações sincronizadas que exigiam coordenação entre escola, assistência social e tribunal. A conversa confirmou que o caminho não entraria em espiral de dúvidas. Haveria um roteiro claro de visitas, de atendimentos, de avaliações periódicas. Foi ali que eu percebi que este não era apenas um acordo entre partes. Era o começo de uma rede de pessoas responsáveis pela segurança da criança, algo que, até então, só existia como possibilidade abstrata na minha cabeça. Às 17h30, saindo do prédio, ouvi meu próprio corpo responder ao peso da decisão. Eu encostei a cabeça na mão, respirei fundo e disse, sem rodeios, que não abandonaria a criança. O que eu chamava de cuidado público já era uma obrigação ética visível. O plano de proteção, com meus contatos atualizados, o protocolo carimbado e a carta de compromisso, estava ganhando reconhecimento externo. Não era apenas uma solução isolada, era uma parte de algo maior, uma rede que respalda quem cuida. A minha reputação, que já sofria pressões, passou a depender da consistência dessas ações, não de promessas vazias. A multidão que me observava, antes pronta para julgar, começou a entender que o que tínhamos era concreto. Evidências, decisões, assentos ocupados por pessoas que não poupam esforço para manter uma criança segura. Eu deixei claro, em voz baixa e firme, que o compromisso público não terminava ali. Ele precisava virar uma prática contínua para que a criança pudesse respirar sem medo. Eu já via o início de uma transformação. A cada passo, as evidências se tornavam menos escolhas abstratas e mais estruturas reais que seguravam a vida da menina. O auditório ainda aplaudiu? Não. O que ocorreu foi uma percepção. A cidade começou a enxergar a humanidade por trás de cada documento, a coragem por trás de cada assinatura, a proteção pela frente de cada decisão. E, no meu ouvido, o som repetido de passos no corredor parecia sinalizar que não estávamos sozinhos. Havia uma rede pronta para agir, com recursos, com contatos, com planos. A criança, mais uma vez, segurou minha mão. Não por dependência, mas porque ali, na frente de todos, ela via que havia alguém pronto para defender a vida dela sem destruir laços. Com meus olhos fixos nela, digo, em voz baixa, que já não é apenas sobre o que fiz, é sobre o que vou sustentar, e ainda é só o começo. A verdade que está a partir daqui, percebo, não redefine apenas a guarda, pode redefinir tudo. A forma como comunitariamente protegemos uma criança, a maneira como a cidade olha para quem cuida. Agora eu entendo que a menina está no centro de uma rede maior de proteção que exigirá ações ousadas. Comente, você faria o mesmo para proteger uma criança sem destruir vínculos? Às 18h00, ouvi o juiz anunciar a decisão provisória com base nos novos documentos.
A cópia do despacho, a planilha de custódia e o relatório de proteção infantil ficaram empilhados na bancada, cada folha em branco com o carimbo que cheira a formalidade. Eu segurei meu bloco de notas e acompanhei linha por linha, conferi número do processo, conferi o selo, confirmei a assinatura do assistente. O tom da voz dele cortou o ar. Era uma ordem, não uma sugestão, sobre o que seria necessário para manter a criança protegida enquanto o caso corria. O peso da sala mudou. A decisão, embora provisória, já nos colocava numa linha de fogo. Ou eu conseguia manter a criança sob cuidado estável, ou tudo poderia desabar diante de olhos atentos. A multidão ficou em silêncio, e eu senti cada olhar medir minha presença ali. Eu não abandonei a leitura. Confirmei cada item com minha própria anotação. O corredor cheirava a café frio, o piso de mármore refletia a luz e o tempo parecia distorcer o ritmo do tribunal. Às 18h15, na sala de audiência, a Nora avançou com perguntas diretas, sem hesitar, tentando empurrar minha imagem para um retrato de dúvida pública. Ela falava em tom controlado, mas o olhar cintilante trazia uma punção de desdém, que não combinava com a cordialidade que fingia usar. Ela citou boatos e montou uma narrativa para desqualificar minha atuação. Eu respondi com fatos. Extrato de mensagens entre a escola e a mãe. Cópia de depoimentos, registro de visitas. Mostrei as peças uma a uma, cada uma com uma data, cada uma com uma assinatura. O som de passos ao redor indicava que a plateia ficava dividida entre empatia e ceticismo. Uma voz sussurrada correu o corredor. Alguém anotou meu nome em voz baixa. Se você acha que proteger a criança é correto, curta esta história. Às 18h30, na sala de depoimento, eu expliquei, de forma clara e objetiva, como encontrei a criança no ônibus. Descrevi o trajeto com detalhes verificáveis. 08h15, o rosto da criança entre a confusão, o momento em que a criança me viu, e eu a segurei pela mão para atravessar a avenida. Apresentei evidências concretas, cópia do relatório policial, foto da criança no trajeto, assinatura da testemunha que viu tudo. O juiz olhou para mim com um sinal de aprovação contido, reconhecendo a boa-fé do meu gesto, apesar de toda a complexidade da situação. A Nora ficou sem resposta por um instante, mudou a posição do corpo e passou a observar a sala com mais cautela. O ambiente da audiência ganhou uma leitura mais cuidadosa dos fatos, e eu senti que a verdade começava a ter peso concreto, não apenas peso político. Ainda assim, a tensão flutuava no ar, como uma linha tênue entre proteção e interesses. Às 18h45, na porta de saída do tribunal, eu assinei uma carta de compromisso de cuidado, uma carta de recomendação de vizinhos e um registro de acompanhamento médico. A presença pública da criança no espaço público do tribunal consolidou a ideia de que o cuidado não é apenas uma atitude isolada, mas uma rede que precisa existir fora dali. O público passou a ver que eu não recuo. O apoio não era apenas pessoal, era institucional em parte, com a escola, o serviço social e os vizinhos se organizando em torno do bem-estar da criança. A cidade começou a entender que o suporte é indispensável, não um artifício para evitar confrontos. A cidade viu que eu não abandonei a criança e que o meu compromisso vai além das palavras. A criança não está sozinha. A criança tem ligações com uma rede de proteção maior que exigirá ações ousadas. Às 19h20, em casa, eu abracei a criança com firmeza, segurando-a pela cintura para que não fugisse o equilíbrio. Ela encostou a cabeça no meu ombro e eu disse, baixo, que não iria abandoná-la. Prometi continuar lutando pela proteção da vida dela, mesmo diante do peso que isso traria para mim diante da cidade. Anotei o que tinha aprendido hoje em 3 itens: a promessa de cuidado, o contrato moral que assinamos na cabeceira da cama e a lista de compromissos que eu carrego na gaveta ao lado da certidão de divórcio. Guardei tudo com o modo quase sagrado de quem sabe que cada linha pode nascer uma nova ação. A mão dela tremia. A minha ficou imóvel. O poder daquela hora não era fantasia, era responsabilidade. Tirei uma foto rápida dela segurando meu cinto, registrei mentalmente a hora no celular e guardei o arquivo com a conversa que eu tive com a mãe dela, em que ela confirmou que a criança estava sob meus olhos. Tudo mudou ali. Não era mais uma boa intenção, era obrigação pública.
Às 19h35, na capela local, a comunidade celebrou, em voz baixa, o cuidado sem quebrar laços. As pessoas seguraram banners improvisados com estímulos à proteção da criança, mas sem transformar o ato em palco de vaidade. Mostrei o recorte de jornal sobre a disputa de guarda que circulava no bairro, a foto da celebração com a criança recebendo um abraço de várias mãos e a carta de apoio que uma professora assinou, dizendo que a escola reconhecia meu esforço como parte de um cuidado coletivo. O reconhecimento externo começou a mover as percepções. As pessoas passaram a ver minha presença como algo mais estável do que antes, uma figura que não busca aprovação vazia, mas que carrega a responsabilidade de proteger. O murmúrio público ficou diferente, menos suspeita, mais curiosidade sobre o que aconteceria a seguir. Senti os olhares se acomodarem, a curiosidade se transformar em expectativas e a sensação de que minha imagem ganhava espaço de verdade, ainda que eu soubesse que o caminho não seria fácil. No bolso ficou o recorte que veio do jornal, a foto da celebração e a carta de apoio, prontos para provar que não era apenas uma boa intenção. Era uma rede começando a se montar ao redor daquela criança. Às 19h50, no tribunal, o juiz anunciou a abertura de uma revisão final, com base nos novos documentos apresentados. O relatório final de proteção infantil e as visitas registradas entraram na pauta, acompanhados do parecer do assistente social, que eu já conhecia há meses. A nora tentou pressionar pela linha rápida, mas as novas informações derrubaram a estratégia de simplificação que ela tentara impor. Não era mais apenas uma história de quem tinha cuidado, era uma narrativa que exigia responsabilidade e precisão. A sala ficou tensa, mas ao mesmo tempo houve um silêncio que sinalizava respeito pela veracidade dos dados apresentados. O contexto ganhou peso. O juiz não podia ignorar os novos documentos, tampouco as assinaturas que apareciam no relatório de bem-estar da criança. Seguras, minhas falas saíram com clareza. Expliquei como encontrei a criança no ônibus, apresentando o relatório de proteção e as notas de custódia que confirmavam minha atuação. A cada palavra, o ambiente entendia que aquela ação não era impulso, mas uma cadeia de decisões que buscavam o bem-estar da criança sem afetar injustamente a família. O efeito imediato foi uma percepção pública mais informada e menos sensacionalista, com a certeza de que, por trás dos acontecimentos, havia uma linha de cuidado que resistia a ataques fáceis. Às 20h10, na escadaria do tribunal, eu observei a menina seguir com a nova rotina, amparada pela rede de apoio que começava a ganhar peso público. Ela segurou minha mão como quem confere, sem pressa, que aquele caminho não terminava ali. No entorno, recebi o apoio de vizinhos que assinalaram com gestos simples: uma carta de compromisso de cuidado, um certificado de proteção assinado, uma lista de contatos de serviços sociais disponíveis, tudo mantido à vista para evitar qualquer ambiguidade. O rosto da comunidade, antes marcado por boatos, agora exibia uma aceitação pública que me deu coragem para avançar com um plano de longo prazo. O acompanhamento constante, as visitas programadas, a parceria com o serviço social para assegurar que a criança tenha apoio contínuo. Na saída, ela entregou-me um desenho, uma casa simples que parecia para mim mais que um mapa. Era um símbolo de proteção que se fazia prática. E, ao meu lado, a placa da frente do prédio mostrava que a cidade reconhecia a importância de manter a criança sob um cuidado estável, sem destruir vínculos. No caminho para a casa, eu repeti, em voz baixa, as promessas que hoje eram mais do que palavras. Eram ações, protocolos, compromissos que eu já não poderia abandonar. A multidão que me observava começou a entender que a verdadeira proteção não é apenas prevenir danos, mas construir redes humanas que sustentem a vida da criança, apesar de todos os choques públicos. Se quiser acompanhar o desfecho, faça a sua inscrição para receber atualizações. A cidade reconheceu que a verdadeira proteção exige sacrifício e legado.